Toda cultura tem seus guerreiros. Os romanos tinham suas legiões. Os espartanos tinham seus hoplitas. Os mongóis tinham seus arqueiros montados. Mas a Inglaterra medieval? A Inglaterra tinha algo mais estranho. Algo que definiria toda a sua trajetória política e social por 1000 anos. Eles tinham cavaleiros, mas não o tipo que você poderia esperar. Enquanto cavaleiros franceses respondiam a uma teia caótica de senhores locais, fazendo juramentos dentro de juramentos dentro de juramentos até que todo o sistema se parecesse com um pesadelo feudal de lealdades sobrepostas. Cavaleiros ingleses respondiam a um homem. O rei. Sempre o rei. Isto não era romântico. Isto não era cavalheiresco no sentido trovadoresco. Isto era engenharia política fria e implacável. E fez toda a diferença. Esta é a história de como os cavaleiros da Inglaterra se tornaram algo fundamentalmente diferente de suas contrapartes continentais. Como um sistema forjado em sangue viking e conquista normanda, criou uma classe guerreira que, eventualmente, se transformaria em algo que ninguém poderia ter previsto: a gentry. A espinha dorsal do Império Britânico. A história começa não com armaduras reluzentes ou torneios nobres, mas com desespero. O século V. As legiões romanas se retiraram. A Britânia, despojada de sua guarnição imperial, jaz vulnerável. E de através do Mar do Norte, onda após onda de invasores germânicos, anglos, saxões, jutos, despejam-se nas costas britânicas. Estes não eram exércitos organizados. Eram bandos de guerra tribais, famintos por terra, dispostos a lutar por cada milha dela. E lutaram. Por 200 anos, a Britânia foi um mosaico de guerra perpétua, enquanto estas tribos esculpiam reinos do cadáver da Britânia romana. No século VIII, a poeira havia se assentado no que historiadores chamam de heptarquia. 7 grandes reinos anglo-saxões: Wessex, Mércia, Nortúmbria, Anglia Oriental, Essex, Sussex e Kent. Cada um governado por um rei. Cada um defendido por uma aristocracia militar. Proprietários de terras que deviam sua riqueza à sua capacidade de lutar. Esta era a classe proto-cavaleiresca, ainda não formalizada, ainda não ligada pelos códigos elaborados que viriam depois, mas reconhecivelmente os ancestrais do que se tornaria a cavalaria inglesa. Eles lutavam a pé, principalmente, machados e lanças, escudos travados na parede de escudos, a formação de batalha anglo-saxônica fundamental. Os mais ricos entre eles podiam possuir um cavalo, mas cavalos eram para transporte, não combate. E então vieram os vikings. Fim do século VIII. Invasores dinamarqueses começam a sondar as costas da Inglaterra. No início são simplesmente piratas. Ataques relâmpago em mosteiros, vilarejos costeiros. Aterrorizantes, mas administráveis. Então, a escala muda. O sistema militar anglo-saxão, construído sobre milícias locais convocadas por aristocratas proprietários de terras, começa a rachar sob a pressão. Estes não eram soldados profissionais. Eram fazendeiros que pegavam armas quando seu senhor chamava. E os dinamarqueses? Os dinamarqueses eram guerreiros profissionais. Isto ficava evidente. Reino após reino cai. Anglia Oriental, Nortúmbria, Mércia entra em colapso. No ano 878, apenas um reino permanece inconquistado, o Essex. E o Essex tem Alfredo. Alfredo, o Grande, é lembrado como um erudito, um legislador, um patrono do conhecimento. Tudo verdade. Mas o que salvou a Inglaterra não foi o amor de Alfredo pelos livros. Foi seu pragmatismo militar implacável. Alfredo reconheceu que o sistema existente estava quebrado. Milícias de fazendeiros de meio período não podiam enfrentar guerreiros dinamarqueses profissionais. Então, ele reconstruiu o sistema desde os alicerces. Alfredo dividiu suas forças em 2 turnos. Metade serviria no campo, metade permaneceria em casa, mantendo a economia, cuidando da terra. Depois, trocariam. Isto significava que a Inglaterra sempre tinha um exército no campo, mas nunca esgotava sua base agrícola.
Alfredo estabeleceu uma força militar permanente, um quadro de guerreiros profissionais mantidos diretamente pela coroa. Estes homens receberam terras, não como pagamento temporário, mas como propriedades hereditárias. Em troca, deviam serviço militar, sempre, quando quer que fossem chamados. Este foi o começo, o primeiro passo em direção a uma classe cavaleiresca formal na Inglaterra. Estes guerreiros profissionais eram esperados para se manter, suas armas, seus cavalos. Tornaram-se especialistas e, crucialmente, eram servos reais. Sua lealdade era vertical, para cima, ao rei, não horizontal a uma rede de senhores locais. Esta distinção definiria a cavalaria inglesa para sempre. 14 de outubro, 1066. Hastings. O duque normando Guilherme, logo a ser conhecido como Guilherme, o Conquistador, desembarca na costa inglesa com aproximadamente 7.000 homens, enfrentando o rei Harold Godwinson com um exército inglês de tamanho aproximadamente igual. A batalha que se segue é uma das mais consequentes na história europeia, e ela depende de uma lacuna tecnológica e tática que os ingleses ainda não fecharam. Os normandos lutam como cavaleiros de cavalaria, pesadamente blindados, montados em cavalos de guerra, investindo com lanças abaixadas. Este é o sistema cavaleiresco continental maduro, uma fusão de tradições de cavalaria pesada franca refinadas ao longo de 2 séculos. Os ingleses ainda lutam como infantaria, a parede de escudos, machados e lanças. Havia funcionado contra os dinamarqueses. Não funciona contra cavaleiros normandos. Ao pôr do sol, Harold está morto. O exército inglês está despedaçado. E Guilherme começa a conquista sistemática da Inglaterra. Guilherme não apenas conquista a Inglaterra, ele a reconstrói. Dentro de 20 anos, toda a classe proprietária de terras anglo-saxônica é despojada. Suas propriedades são confiscadas e redistribuídas aos senhores normandos. Os barões, os cavaleiros, os guerreiros que haviam lutado em Hastings e nas campanhas que se seguiram. Aproximadamente 5.000 cavaleiros normandos recebem terras na Inglaterra. Não propriedades vastas para a maioria, mas o suficiente. Algumas centenas de acres aqui, algumas centenas ali. Suficiente para manter um cavalo de guerra, armadura, armas. Suficiente para sustentar uma casa, mas aqui é onde a Inglaterra diverge do continente. No continente, o feudalismo criou uma pirâmide de lealdades sobrepostas. Um cavaleiro poderia possuir terras de múltiplos senhores. Um senhor poderia dever lealdade a vários senhores diferentes maiores. O sistema era uma teia, complexo, descentralizado, caótico. Guilherme proibiu isto na Inglaterra. Todo proprietário de terras, do maior barão ao menor cavaleiro, possuía suas terras direta ou indiretamente da coroa. E todo proprietário de terras jurou um juramento de lealdade não apenas a seu senhor imediato, mas ao rei em si. Isto aconteceu formalmente em 1086 em Salisbury. Guilherme convocou todo proprietário de terras significativo na Inglaterra, incluindo os cavaleiros, e os fez jurar o juramento de Salisbury. Lealdade pessoal direta ao rei, sobrepondo-se a todas as outras obrigações. As implicações foram enormes. Cavaleiros ingleses não podiam jogar senhores uns contra os outros. Não podiam mudar lealdades da maneira fluida e oportunista que cavaleiros continentais faziam. Estavam ligados à coroa. Pouco antes de sua morte, em 1087, Guilherme ordenou algo sem precedentes: um levantamento completo da riqueza da Inglaterra. O resultado foi o livro Domesday, um registro detalhado de quem possuía, o que, onde e quais impostos e serviços deviam. Por que isto importa para cavaleiros? Porque travou o sistema. Tornou obrigações escritas, oficiais, executáveis. Este era feudalismo burocrático, organizado, centralizado, implacavelmente eficiente, e era unicamente inglês. Os séculos XII e XIII veem a cavalaria inglesa evoluir em direções inesperadas. Manter um cavaleiro era caro.
Apenas um cavalo de guerra podia custar o equivalente a vários anos de renda para um fazendeiro próspero. Armadura, armas, treinamento, servos, tudo isso requeria recursos substanciais. E conforme a economia da Inglaterra crescia mais complexa e mais monetizada, alguns proprietários de terras começaram a fazer uma pergunta simples: e se eu apenas pagasse em dinheiro? A prática que emergiu foi chamada scutage, dinheiro de escudo. Cavaleiros podiam pagar uma taxa à coroa em vez de realizar serviço militar. O rei podia então usar aquele dinheiro para contratar soldados profissionais, mercenários, que lutavam o ano inteiro e eram frequentemente mais eficazes que convocações cavaleirescas de meio período. No final do século XII, sob Henrique II, isto se tornou política oficial. Cavaleiros pagavam cada vez mais scutage em vez de lutar. Serviço militar, uma vez a obrigação definidora da cavalaria, tornou-se opcional. Isto mudou fundamentalmente o que significava ser um cavaleiro. Você não era mais necessariamente um guerreiro. Você era um proprietário de terras que devia obrigações à coroa, fossem essas obrigações militares ou financeiras. 15 de junho, 1215, Runnymede. Rei João, impopular, militarmente incompetente, financeiramente desesperado, enfrenta uma rebelião de seus próprios barões e cavaleiros. Eles o forçam a aprovar um documento que se tornará um dos textos fundadores da história política inglesa, a Magna Carta. A Magna Carta tem 63 cláusulas. A maioria é técnica, regulações sobre herança, dívidas, justiça. Mas o princípio subjacente é revolucionário: o rei está limitado pela lei. Cláusula após cláusula restringe o poder real. O rei não pode arbitrariamente confiscar propriedade, não pode aprisionar nobres sem julgamento, não pode aumentar impostos sem consentimento. Quem se beneficia? Principalmente os barões e os cavaleiros. O povo comum é pouco mencionado, mas o precedente importa. De 1215 em diante, a cultura política inglesa é construída sobre a ideia de que o poder tem limites, que mesmo o rei deve responder à lei. Isto, mais que qualquer valor de campo de batalha, é o verdadeiro legado da cavalaria inglesa. Nos séculos XIV e XV, a classe cavaleiresca está se fragmentando. Alguns cavaleiros enriquecem, consolidam propriedades, investem em melhorias agrícolas, adotam práticas agrícolas capitalistas iniciais, cercando terras comuns, criando ovelhas para o comércio de lã, produzindo para o mercado em vez de subsistência. Outros declinam, suas propriedades encolhem, não podem mais pagar as armas e armadura que uma vez definiram seu status. Uma nova classe emerge desta divisão: a gentry. A gentry são proprietários de terras abaixo do nível da grande nobreza, mas acima do povo comum. São educados, servem como juízes de paz, membros do parlamento, administradores locais. São ricos, mas sua riqueza vem cada vez mais do comércio e da lei tanto quanto da terra. E crucialmente retém a cultura da cavalaria mesmo quando a função da cavalaria desaparece. Ideais cavalheirescos, honra, lealdade, serviço, coragem, tornam-se valores da gentry. Destacados de seu contexto militar original, estes valores se transformam em algo novo. O código do cavalheiro inglês. É assim que a cavalaria sobrevive à sua própria obsolescência. Torna-se cultural em vez de funcional. Um conjunto de maneiras, uma forma de se conduzir, uma reivindicação de status. A destruição final da cavalaria como sistema militar vem nos campos de batalha da Guerra dos 100 Anos. Inglaterra e França lutam intermitentemente de 1337 a 1453. E exércitos ingleses, confiando cada vez mais em arqueiros de arco longo e infantaria profissional, demolem sistematicamente cavalaria cavaleiresca francesa. Crécy, Poitiers, Agincourt. Em cada batalha, cavaleiros franceses pesadamente blindados investem em posições inglesas e são abatidos por tempestades de flechas. O arco longo, uma arma que requer anos de treinamento mas custa quase nada, torna o cavaleiro montado imensamente caro obsoleto. Reis ingleses aprendem a lição.
No século XV, estão recrutando exércitos de soldados profissionais pagos em dinheiro. Cavaleiros, quando aparecem, servem como oficiais e administradores, não como a força de combate central. Em 1504, Henrique VII aprova o Estatuto contra a Retenção, tornando ilegal para nobres manter exércitos privados. Apenas o rei pode erguer tropas agora. A obrigação militar feudal que uma vez definiu a cavalaria é formalmente abolida. Então, o que era um cavaleiro inglês? No início, um guerreiro profissional mantido por concessões de terra, devendo serviço direto à coroa. Depois, um proprietário de terras que podia pagar em dinheiro em vez de lutar. Depois, um administrador, um juiz de paz, um membro da gentry. Finalmente, um título honorário. Uma marca de status sem nenhum papel militar funcional. Mas o legado cultural perdurou. A obsessão inglesa com leis sobre poder arbitrário. A classe gentry que equiparia a administração do Império Britânico. O ideal do cavalheiro, educado, honrado, obrigado a servir. Todos traçam de volta ao cavaleiro medieval. O cavaleiro inglês não desapareceu. Ele evoluiu. E seus descendentes, em cultura se não em sangue, construíram um império. Não através da força de suas espadas, mas através da força de suas instituições. Você já conhecia a história dos cavaleiros medievais ingleses? Na sua opinião, eles mereciam toda a fama romantizada que têm hoje? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e considere se inscrever no canal. Obrigado por sua atenção.